Hikikomori. Você com certeza já deve ter ouvido essa palavra por aí. Basicamente uma palavra de origem japonesa que define jovens que vivem presos aos seus quartos e que podem sair de casa, mas que por algum motivo preferem não sair. E que apesar de ser uma palavra de origem japonesa e se aplicar a jovens japoneses, isso meio que se aplica para qualquer pessoa do mundo. E é claro, como vocês puderam deduzir pelos meus vídeos, eu sou uma pessoa que realmente não costuma sair muito de casa. E como eu pude ver nos comentários, muitos de vocês se identificam comigo e muitos de vocês também se veem em mim. Então acredito que pelo menos algumas pessoas também têm esse negócio de não quererem sair de casa e que se sentem mais confortáveis dentro dos seus quartos e que por conta disso preferem não sair de lá. E bem, tem diversos motivos para isso, mas os meus eu vou contar ao decorrer do vídeo. Na verdade eu tenho isso desde criança. Como vocês sabem, quando eu era criança, eu era uma criança um tanto quanto solitária que preferia não sair de casa, que não gostava de interagir com as outras crianças, que não gostava de interagir com outras pessoas que não fossem a minha família, etc. Principalmente porque quando eu era criança eu me mudava bastante de bairro e toda vez eu me mudava para uma casa diferente, então realmente não conseguia me enturmar muito no bairro por muito tempo, já que depois eu ia me mudar de lá de qualquer jeito. Agora que eu me sentia 1000 vezes mais confortável, mais seguro e bem mais à vontade dentro da minha casa, então na minha cabeça meio que não existia motivos para eu sair de lá. E eu também não sentia necessidade de brincar com as outras crianças ou de me enturmar no bairro. Até que depois de muito tempo a gente acabou ficando em um bairro fixo. E aí a gente parou de ficar se mudando de casa em casa. E aí depois disso eu basicamente não ficava mais em casa. Eu saía toda hora pra rua, pra casa dos meus amigos, pra brincar, me divertir, conversar com eles. Evidentemente o lugar que eu menos passava o tempo era minha própria casa, o que é no mínimo engraçado considerando como eu era antes de me mudar para esse bairro. Mas é porque era uma época que eu realmente sentia vontade de sair de casa e de interagir com as outras pessoas. Principalmente porque tinha muitas pessoas que eram da minha idade e que gostavam das mesmas coisas que eu gostava e que pensavam da mesma forma que eu pensava. Então por conta disso eu realmente senti mais vontade de sair de casa e interagir com as pessoas. E isso durou bastante tempo e foi uma época realmente muito feliz na minha vida. E que apesar de sim, tem coisas ruins que eu sofri nessa época, é realmente uma época que eu lembro com carinho e com uma certa nostalgia. Surpreendentemente foi a época que eu mais fui sociável na minha vida. Porém tudo isso acabou depois que chegou 2020 e aconteceu, bom, vocês sabem. E depois disso eu basicamente perdi o contato com todos os meus amigos, vários deles se mudaram de bairro. Amigos que eu tinha no bairro, amigos que eu tinha na escola, simplesmente eu perdi o contato de todo mundo e eu fiquei sozinho. Basicamente nesse meio tempo, as únicas pessoas que interagiam eram realmente pessoas da minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, etc. E aí foi basicamente depois disso que eu meio que me tornei um hikikomori. Claro que durante 2 anos, 2020 e 2021, realmente eu tinha que ficar trancado dentro de casa porque, né, a gente tava passando por aquilo, então era algo obrigatório. Eu não tava necessariamente fazendo aquilo porque eu queria. Mas mesmo depois de ter passado e acalmado as coisas, eu simplesmente não sentia mais vontade de sair de casa. Como eu disse, eu passei tanto tempo trancado no meu quarto, tendo a mesma rotina todos os dias, que eu não sentia mais vontade de mudar isso. Eu realmente não sentia mais a necessidade nem a vontade de sair de casa. Eu literalmente não via motivos para fazer isso. Poxa, cara, eu tenho tudo que eu gosto na minha casa. A minha casa é o lugar que eu me sinto mais confortável, é o lugar que eu me sinto mais à vontade, é o lugar que eu me sinto seguro. Tem pessoas aqui que eu gosto de interagir com a casa da minha família, por que eu deveria sair de casa? Eu já tô há tanto tempo nisso, por que eu precisaria mudar? Foi uma linha de pensamento que eu tive por muito tempo e que, sinceramente, só me fez mal a longo prazo. Porque, bem, por conta disso eu basicamente desaprendi a socializar com as pessoas. Meio que o único lugar que eu ia fora da minha casa era a escola, e nem lá eu conversava com o pessoal. Como eu disse, eu era o velho moleque quieto que não falava com ninguém, não interagia com nenhuma pessoa. Nem alunos, nem professores. Claro que muito disso era por conta da minha timidez, o fato de eu ser antissocial e também o fato de que eu tinha simplesmente me esquecido de como fazer isso, por conta do tempo que eu fiquei trancado em casa. Claro que muito por conta da pandemia, mas mesmo depois que a pandemia passou, eu meio que nunca saí da minha, entre aspas, quarentena. Eu fiquei muito e muito tempo, papo de anos, trancado dentro de casa, tendo essa mesma rotina. E eu podia sair de casa, eu podia ver as outras pessoas, visitar outros lugares, mas eu simplesmente não queria fazer isso.
Eu simplesmente fiquei acostumado a ficar no quarto escuro, assistindo anime, jogando videogame, desenhando, ouvindo música, mexendo na internet, que eu simplesmente não via mais motivos para sair de casa. Eu simplesmente fiquei preso ao meu quarto, até que depois de muito tempo eu comecei a ver o meu quarto como se fosse uma prisão. Mas era diferente porque era uma prisão que eu poderia sair a qualquer momento. Se eu quisesse eu poderia sair, mas eu simplesmente não sentia vontade. Eu me sentia como se eu estivesse numa cela, e no meio da cela havia uma chave, que podia abrir a grade a qualquer momento. Eu podia a qualquer momento que eu quisesse pegar essa chave e só sair da cela, mas por algum motivo eu não sentia vontade de fazer isso. Eu preferia ficar preso naquela cela, mesmo podendo sair a qualquer momento apenas pegando a chave e abrindo a grade. Mas por algum motivo eu preferia ficar preso naquela cela. E essa cela basicamente era o meu quarto e a grade era a porta dele. Eu simplesmente não sentia mais vontade de sair de casa. Eu me senti preso naquele lugar. Tanto que eu me senti extremamente desconfortável quando eu ia para fora de casa. Quando eu ia visitar outros lugares que eram fora da minha rotina. Eu me sentia extremamente mal, extremamente desconfortável. E tudo que se passava na minha cabeça era que eu queria voltar para casa e entrar no meu quarto e não sair mais de lá. Porque para pessoas como eu, o mundo lá fora pode ser um tanto quanto assustador e difícil de se lidar. Então o caminho mais fácil era basicamente me trancar dentro de casa e não sair mais, para não ter que lidar com problemas do mundo exterior. Mas querendo ou não, você vai ter que passar por isso, você vai ter que sair de casa. Você vai ter que sair de casa para ir para a escola, ou para ir para o trabalho, ou sei lá, simplesmente para ir comprar comida, senão você morre. E principalmente quando você for morar sozinho, você vai ter que sair de casa para comprar as coisas que você precisa, interagir com as outras pessoas e tudo mais. Querendo ou não, você tem que sair de casa, não dá para passar a vida inteira dentro da sua casa. Acredite, isso só vai te fazer mal a longo prazo. Claro que hoje em dia eu consegui consertar isso, eu fico muito feliz de ter conseguido consertar isso. Hoje em dia eu saio mais de casa, eu saio para lugares, eu saio com os meus amigos, mas mesmo eu tendo conseguido resolver isso, eu ainda tenho a mania de passar um longo período dentro da minha casa sem sair. Os meus amigos sabem muito bem disso e a minha família também. Que apesar de sim eu sair mais hoje em dia, eu ainda fico um longo tempo sem sair de casa. Tem vezes que eu simplesmente sumo e não dou sinal de vida. Mas acredite, eu não faço isso por maldade. É só que realmente eu passei tanto tempo, papo de anos fazendo isso, tendo essa mesma rotina que eu simplesmente não consigo mais me desacostumar dela. Eu não consigo me livrar dela completamente. E tipo, tá tudo bem se você curte passar um tempinho a mais na sua casa e que você prefere ficar dentro do seu quarto para passar o tempo ao invés de sair toda hora. Isso é perfeitamente normal. Tem pessoas que realmente preferem passar mais o tempo dentro de casa do que saindo para lugares. Mas que pelo menos você faça isso de uma maneira saudável e não da forma que eu fiz. E da forma de que hikikomoris fazem isso. E hoje em dia eu conheço pessoas que passam muito tempo dentro de casa, que passam muito tempo dentro do quarto e que simplesmente preferem não sair de casa e que passam pela mesma situação que eu passo. Claro que entre os meus amigos definitivamente eu sou o que menos sai de casa, mas enfim. Eu sempre tento dar conselhos com base no que eu vivi e no que eu aprendi nesses tempos. E é isso que eu quero dizer a vocês. Se você passa por algo parecido, se você se vê como um hikikomori, cara, ainda não é tarde demais, você pode mudar isso. Se você for uma pessoa mais nova como eu, ainda tem lugares que você pode frequentar e tentar mudar essa tal rotina de hikikomori, como a escola, ou um curso que você faz, ou até mesmo o trabalho se você já tá nisso. Você pode usar esses lugares que você sempre vai como uma base para você sair dessa rotina de hikikomori. E se você acha que está muito tempo preso dentro de casa e você quer sair mais, procure lugares na sua cidade que você acha que poderia gostar. Vá em lugares que você acha que gostaria de frequentar ou visite o lugar que você gostava no passado, mas que não visita há muito tempo. Seja, sei lá, a casa de um parente que você não via há muito tempo, uma lanchonete que você simplesmente adorava o salgado de lá, uma pracinha que você costumava caminhar no passado, uma cafeteria que você simplesmente amava o café de lá e tinha feito amizade com todos os atendentes. Enfim, lugares que você talvez poderia gostar de frequentar, lugares que você frequentava, mas que hoje em dia não frequenta tanto assim. Claro que isso vai de pessoa para pessoa, mas pelo menos é uma dica minha para você tentar sair dessa rotina de hikikomori.
E claro, sempre tentar conversar e interagir com as pessoas dos ambientes que você frequenta. Óbvio que tem as questões de timidez, de você ser antissocial, principalmente se você for esse tipo de pessoa que não sai de casa. Mas cara, se você viu umas últimas vezes, você sabe que definitivamente tem como sim você resolver isso. Claro, é um trabalho muito difícil e definitivamente não vai ser fácil, principalmente se você já está preso nisso há muito tempo. Mas como uma pessoa que já passou por tudo isso e conseguiu resolver, ou pelo menos conseguiu resolver uma grande parte da maneira que eu posso falar, cara, vai dar certo, eu confio em você. E deixando claro que isso é só a minha opinião e os meus pensamentos. Eu não tenho todas as respostas do mundo e tudo que eu falo aqui é com base nas experiências que eu tive durante a minha vida. E claro, eu ainda sou uma pessoa muito nova e tenho muito para aprender. Então, por favor, você não precisa concordar com 100% de tudo que eu disse. É apenas uma visão que eu tenho e que talvez você possa concordar ou não, e tá tudo bem. Eu só queria realmente conversar sobre isso porque eu sei que tem pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passo. Então eu queria de alguma forma conseguir ajudar essas pessoas, dando dicas e falando as coisas que eu fiz para tentar resolver isso. E que talvez funcione com elas. Enfim, eu espero que tudo dê certo pra vocês e que tudo ocorra bem. E enfim, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí, porque eu sempre gosto de ler os comentários. É sério, eu leio todos. Eu sou grato a todos vocês que se inscreveram nesse canalzinho. E eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma, mesmo que seja com um videozinho na internet. Mas enfim, eu acho que é tudo isso que eu tinha pra falar. Então é isso, eu amo todos vocês, espero que vocês todos fiquem bem. E eu vou dormir.